Olá a todos! Nessa aula, nós vamos estudar o conceito de espaços topológicos. Ou seja, nós vamos estudar o que é uma topologia. Só que antes de apresentar essa definição, gostaria de relembrar um resultado da última videoaula que diz o seguinte: sejam Mn espaços métricos, a fim de que uma bijeção H que vai de Mn seja um homeomorfismo. É necessário e suficiente que H induza uma bijeção entre abertos de M e abertos de N. Em outras palavras, quando você tem H, uma função que vai de Mn, bijeção, essa bijeção será um homeomorfismo se abertos estão em M, o H desse aberto também é um aberto de N e vice-versa, você tem uma bijeção. E o resultado é basicamente notar que se você tem essa bijeção, você consegue sem muita dificuldade, usar aquelas propriedades da pré-imagem de aberto ser um conjunto aberto, que nem nós vimos na videoaula passada. Então se você pega qualquer aberto que está em N, a pré-imagem do H, como o H é uma função contínua, supondo que ela seja um homomorfismo, a pré-imagem de aberto vai ser aberto. E se você tem, por exemplo, um aberto em M, a inversa de H também é uma função contínua, a pré-imagem dela vai levar abertos em abertos, e aí você consegue fechar esse resultado. Uma consequência desse teorema é que quando você tem D1 e D2, duas métricas no mesmo espaço vetorial M, D1 e D2 são equivalentes se e somente se esses dois espaços métricos possuem os mesmos conjuntos abertos, né? E eu escrevi errado. Conjuntos abertos. Então, isso é fácil de perceber, porque é só vocês lembrarem daquele resultado da aplicação identidade ser um homeomorfismo, no caso das métricas serem equivalentes. E aí o que acontece? Quando você tem uma aplicação identidade, e 2, né, que vai de M1 em M2, aonde para cada x o I12 de x é o próprio x, você pegar o resultado de cima, vocês vão basicamente perceber o quê? Com a aplicação identidade, se você pega qualquer aberto A no espaço M1, a imagem desse conjunto, ou melhor, a pré-imagem na inversa desse conjunto, vai ser o próprio conjunto, porque é a aplicação identidade, e aí esse aberto que está no espaço M1 vai ser um aberto no espaço M2 e assim reciprocamente. Isso tudo é só para dizer o seguinte, e aí fazendo um grande resumo à la He-Man. Quando você tem D1 e D2 métricas que são equivalentes, a noção de aberto que você tem referente à métrica D1, os conjuntos que são abertos referentes à métrica D1 são exatamente os mesmos conjuntos abertos na métrica D2. Lembrando que duas métricas podem ter abertos diferentes. Dito isso, a gente pode dar uma definição onde a gente começa a catalogar melhor essa questão de abertos. E aí vem a definição de topologia. Uma topologia num conjunto X é uma coleção F de subconjuntos de X. E aqui vale a pena fazermos pequeno exemplo numérico, né? Vamos colocar assim. Digamos que nosso conjunto X seja formado apenas pelos elementos ABC, só para efeito de ilustração. Existe uma notação que nós temos, que eu vou representar dessa maneira, que é o conjunto das partes de X, ou seja, todos os conjuntos que são os subconjuntos de X. Então, por exemplo, o vazio é um subconjunto de X, Sol A, Sol B, Sol C são subconjuntos de X. Nós temos também AB, AC e BC são subconjuntos de X, e o próprio conjunto ABC, que é o X todo. Todos esses subconjuntos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos esses 8 subconjuntos que estão aqui, são elementos do conjunto das partes. Ou seja, os elementos são subconjuntos de X. Essa família de subconjuntos que eu estou tomando é nada mais nada menos que um subconjunto desse conjunto das partes. Então, só para entender melhor do que eu estou falando. Então, aqui estou considerando um conjunto X.
e F uma coleção de subconjuntos de X. Essa coleção, ela vai ser dita aberta se cumprir essas três propriedades. Primeiro, o vazio e o conjunto todo tem que estar em F, ok? Se você tem A1, A2, AN que estão em F, então a interseção finita tem que estar em F. E se você tem A lambda em F para todo lambda, na verdade aqui cometi um erro, para todo lambda em L, você tem que uma união arbitrária de elementos que estão em F é um elemento de F. Essa coleção vai ser dita topologia é uma topologia em X. Bem, vamos fazer um exemplo numérico e aí a gente pode até aproveitar esse caso aqui. A gente pode observar que o próprio conjunto das partes, ou seja, esse cara aqui, é o nosso primeiro exemplo, porque ele vai cumprir as três condições da topologia. Então vamos considerar um outro exemplo. Por exemplo, vou chamar de F1 aqui, um conjunto que tenha somente o vazio e o conjunto todo. Ou seja, eu só tenho esses dois subconjuntos aqui. Esse camarada aqui, inclusive, além de ser topologia, ele tem um nome, ele é uma topologia discreta. E um terceiro exemplo que nós podemos tomar inspirado no caso acima, a gente pode considerar, por exemplo, um conjunto F2. Vamos relembrar aqui, né? Que nós temos essa condição. A gente pode tomar o vazio, só o elemento A e o X todo. Ou seja, o ABC. Vou até colocar assim dessa maneira para facilitar a conversa. Então, a primeira condição, que é o vazio e o conjunto todo, está em F2. Ok. Interseção de quaisquer dois desse conjunto ainda vai ser elemento desse conjunto. Ok. E uniões arbitrárias ainda estarão dentro. Ok. Então, nesse caso, observe que nós temos um outro exemplo de topologia. Aqui, observe que eu estou trabalhando com conjuntos finitos, mas não necessariamente precisamos estar em conjuntos finitos. Então, nosso próximo exemplo, vamos pegar um caso de um conjunto infinito. Deixa eu só diminuir aqui meu retorno. Deixa eu aumentar aqui. Vamos considerar X, por exemplo, um conjunto em R. E vamos considerar a seguinte família de subconjuntos. Que é simplesmente o conjunto de todos os U's que estão contidos em R, tal modo que U é aberto. Aberto no sentido que nós vimos nas aulas de espaços métricos. Esse conjunto vai atender os axiomas. Por quê? Porque se vocês observarem a definição de topologia, essas três condições já são as propriedades dos conjuntos abertos. Interseção finita de aberto continua sendo aberto e uma união arbitrária de abertos continua sendo aberto. Inclusive, vale a pena já fazer essa observação que, dado uma topologia, os elementos da topologia, os elementos da topologia, são chamados de abertos. Então, uma das motivações da definição do conceito de topologia é justamente axiomatizar aquelas propriedades dos conjuntos abertos, e a partir daí a gente consegue estudar a sua estrutura topológica. E aí, aproveitando justamente esse exemplo, com base nos resultados acima, se você tem, por exemplo, se você quiser construir uma topologia com base em uma métrica, você consegue, que aí é o nosso próximo exemplo. Vamos imaginar aqui que o nosso conjunto X seja um espaço métrico. Então eu posso considerar nada mais, nada menos que esse conjunto sendo simplesmente o conjunto, todos os subconjuntos de M, de tal modo que o é aberto. Porque nós temos a noção, dado o espaço métrico, do que é um conjunto aberto. Que é o quê? Que todo ponto do seu conjunto é um ponto interior. Nem toda topologia
você consegue construir a partir de abertos, ou a partir de espaço métrico, perdão, a partir de uma métrica. Existem casos que sim, existem casos que não. Por exemplo, nessa topologia discreta, você não consegue construir a partir de uma métrica. Isso aí fica como um exercício refletir o porquê disso. Mas existem outras topologias que sim, você consegue definir a partir de um espaço métrico, a partir de uma métrica. E nós vamos dar nome para topologias que possuem essa propriedade. Uma, um espaço topológico, e aí no caso, o que é um espaço topológico? É nada mais nada menos que o par, que é formado pelo conjunto X e pela topologia F. Esse espaço topológico é dito metrizável se os seus abertos provêm de uma métrica. Então existe todo um estudo para analisar quando que um espaço é metrizável ou não. Eu não vou me aprofundar nesses detalhes aqui, mas uma coisa que eu gostaria de me aprofundar é o que nós temos de interessante se a gente tem um espaço topológico que ele é metrizável. Então, se o espaço topológico ele é metrizável, ou seja, se os seus abertos provêm de uma métrica, existe um outro conceito que é muito importante e particularmente me chamava a atenção na época que fazia os meus cursos, que é o conceito de espaço de Hausdorff. O que é um conceito de espaço Hausdorff, né? O que é um espaço de Hausdorff? X, o espaço topológico X, ele é dito Hausdorff se para quaisquer elementos x e y, obviamente diferentes, você é capaz de encontrar abertos em U, o que contém o X, abertos em Y, um aberto vem que contém Y, de tal modo que a interseção desses dois abertos seja um conjunto vazio. Então, um exemplo de um espaço que não é Hausdorff é justamente o nosso espaço discreto. Porque se você tem os únicos abertos sendo vazio e espaço todo, você não consegue nenhum dois abertos que sejam disjuntos. Agora, todo espaço que é metrizável, você consegue justificar que ele é Hausdorff. Por quê? Porque basta você, ao calcular a distância entre esses dois conjuntos, já que ele é metrizável, você tomar bolas de tal modo que, vamos dizer assim, o seu diâmetro seja menor do que a metade da distância entre eles. Você consegue um mecanismo para separar esses dois pontos em dois conjuntos abertos que sejam disjuntos. Então isso é um resumo de espaços topológicos. Existem várias e várias coisas que podemos falar, mas é importante destacar que espaços topológicos é como se fosse o espaço vetorial no sentido de que os elementos de espaço vetorial são vetores. Então você estuda a noção de vetores de maneira mais geral, simplesmente no R2 e R3. No caso, o espaço topológico é a mesma coisa, só que os seus elementos agora são chamados de abertos, e você estuda essa noção de abertos de maneira mais geral. Então, por exemplo, você quer verificar se uma função é contínua. Você pode verificar se uma função é contínua referente a um determinado espaço topológico, olhando se pré-imagem aberta é aberto. E assim nós temos todo um universo que podemos explorar no curso de topologia. Mas o vídeo fica por aqui. Caso vocês queiram fazer perguntas e dar sugestões, temas, sintam-se à vontade que na medida do possível eu vou tentar produzir um conteúdo referente à sugestão de vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.